Olá pessoal, mais uma questão da Olimpíada Paraense de Química a nível terceiro ano. Chegamos então à última questão da prova, a 25ª questão, que é a quarta dentre as questões discursivas. Questão peso 4, né? Então muito importante. Ela diz o seguinte: com relação ao alfa-farneseno, quase não consigo pronunciar essa palavra, tá? É o alfa-farneseno, estrutura química presente na questão 19, eu já peguei a estrutura e coloquei aqui. Faça o que se pede. O que se pede é o seguinte: escreva a estrutura do produto formado quando o alfa-farneseno é deixado reagir com excesso de hidrogênio na presença de um catalisador de platina. Então reage com o hidrogênio e o processo é catalisado pela platina. E responda se o produto possui isomeria óptica, justificando sua resposta. Então vamos lá, já estou com a estrutura aqui do alfa-farneseno, a estrutura que é fornecida na questão 19. Então essa é uma questão de reação orgânica, para ser mais específico, de reação de adição, tá? Então vamos responder essa questão. Observe que a estrutura do alfa-farneseno tem insaturações, tem 3 ligações duplas, né? Aqui, aqui e aqui. Aliás, 4, né? Aqui também. A questão diz que o composto foi deixado em excesso de hidrogênio, ou seja, com hidrogênio suficiente para ser adicionado em todas essas insaturações. Como são 4 insaturações, para cada uma insaturação dessa vai 2 átomos de hidrogênio, que equivale a uma molécula de H2. Então nós temos o seguinte: contando aqui os carbonos da cadeia principal da estrutura do alfa-farneseno, a gente tem uma estrutura com 12 carbonos, né? Em que as insaturações vão estar no carbono 2, entre carbono 2 e 3, carbono 6 e 7, carbono 9 e 10 e carbono 11 e 12. Eu repeti aqui, reescrevi a estrutura de uma outra forma para a gente ver todos os hidrogênios, tá? E todos os carbonos também, pelos símbolos químicos. Então aqui a estrutura tá, a gente consegue fazer a contagem aqui dos carbonos, né? Esse é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, esse é o 10, esse é o 11 e esse é o 12, tá? Então a questão diz que o processo ocorre na presença de platina, que é o catalisador PT, e com excesso de hidrogênio, ou seja, com hidrogênio suficiente para se adicionar a todas as insaturações que existem. Como são 4 insaturações, 4 ligações duplas, vão ser necessárias nesse processo 4 moléculas de H2, que equivale a 8 átomos de hidrogênio, né? Considerando aqui o processo molecular. Então o que vai acontecer? Para cada uma dessas insaturações vão ser acrescentados 2 hidrogênios, ou seja, no processo de adição, o que ocorre é que as insaturações dão origem a ligações com hidrogênios. Nesse caso, né, como a gente tem a adição de hidrogênio. Reação de adição, ocorre a adição de ligantes nas ligações nos carbonos das insaturações. Ou seja, os carbonos que são insaturados passam a ser saturados, numa reação de adição completa. Então, para saber qual é o composto que vai ser formado aqui, a gente só precisa repetir essa estrutura e onde tem as ligações duplas, a gente reescreve com ligações simples, acrescentando os hidrogênios necessários, tá? Então vai ficar aqui, repetindo, fica CH3 ligado a esse carbono que está ligado a um grupo metil, tá? Esse carbono aqui que está fazendo ligação dupla vai fazer agora ligação simples, e observe que ele tem mais uma ligação a fazer, que é justamente com hidrogênio.
Assim como esse carbono aqui vai fazer uma outra ligação, tá? Mas eu vou reescrever só com a ligação dupla, só com a ligação simples, perdão, depois eu acrescento os hidrogênios. Então, reescrevendo a estrutura. Aqui CH2, CH2 novamente, esse aqui, né? O carbono 6 agora, que tem o grupo metil. E que tem uma ligação dupla. Vou escrever ligação simples. E aqui eu tenho um carbono com o hidrogênio. Estou no carbono 8. Carbono 9. O carbono 9 também tem uma insaturação. Na adição deixa de existir, né? E o carbono 10 tem um grupo metil, grupo CH3. Carbono 10, né, que também faz parte da insaturação com carbono 9. E agora o carbono 11, né, que está ligado ao hidrogênio. Esse carbono 11 está ligado por uma ligação dupla ao carbono 12, mas deixa de existir, porque hidrogênios foram adicionados. E aqui, isso aqui não era para ser uma correção, isso aqui não é H3, tá? É 2. Só para corrigir, porque ia passando despercebido. Na verdade já tinha passado, eu revi isso, observei esse erro agora. Então aqui H2, tá? Agora vou só acrescentar os hidrogênios para ficar mais fácil da gente ver. Alterar aqui a cor da caneta. Então, onde foram acrescentados os hidrogênios? Aqui. Aqui. Onde mais? Aqui, ó. Aqui também foi adicionado um hidrogênio. Observe que esse carbono aqui está fazendo só 3 ligações, né? Aqui também foi adicionado um hidrogênio. Aqui. Por último, foi adicionado o hidrogênio. Exatamente. Aqui. No carbono 11 e no carbono 12. Certo? Então essa é a reação que ocorre, né? A gente tem a formação desse composto. A questão quer saber ainda se ocorre se o produto formado nessa reação apresenta atividade óptica, possui, né, isomeria óptica. Então como é que a gente vai saber disso? A gente vai ver se tem carbono quiral. Tá? Se tiver carbono quiral, tem atividade óptica. Então vou mudar aqui a cor da caneta para ficar melhor. Tá. Um composto apresenta atividade óptica, pode ter enantiômeros se tiver carbonos assimétricos na estrutura. Observe o seguinte, observe que esse carbono aqui, o carbono que é de número, esse aqui é o 2, né? Observe que o carbono 2, ele é assimétrico, ele é um carbono quiral. Por que ele é assimétrico? Porque ele está ligado a um hidrogênio, a um metil, que é um grupo diferente de hidrogênio. Perdão, não é assimétrico, tá? Que erro. Não tem nada a ver. O carbono 2 não é assimétrico. Mas vamos lá. O 3 também não é assimétrico. Mas o carbono de número 7. Peraí, vou contar de novo aqui porque eu me perdi, tá? Esse é 1, 2, 3, 4, 5. O 6, gente. Esse é o 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Tá. Recapitulando aqui, consertando a confusão. Carbono 2 não é assimétrico, tá? Porque os grupos metil aqui são iguais. Para ser assimétrico, todos os 4 grupos ligantes ao carbono têm que ser diferentes. Mas observe que o carbono 6 ele é assimétrico. Ele está ligado ao grupo metil,
a um grupo hidrogênio. Para esse lado está ligado a todo esse grupo aqui, que é diferente do grupo que existe do outro lado, né? Então ele é um carbono assimétrico. Observe que para esse lado aqui a gente tem um grupo diferente do que existe para esse lado direito. O grupo do lado esquerdo é diferente do grupo do lado direito. Ou seja, os 4 ligantes desse carbono 6 são assimétricos e, portanto, aqui eu tenho um carbono quiral. Isso por si só já é suficiente para deduzir que esse composto vai apresentar atividade óptica, ou seja, vai apresentar isomeria, o que a questão classifica, né, como isomeria óptica. Tá? Então vai ter enantiômeros formados a partir dessa estrutura. Mas me parece que além desse carbono 6 existem outros carbonos assimétricos. Podemos observar aqui o carbono 9, ele não é assimétrico, está ligado a 2 hidrogênios, ó, esse aqui e esse outro aqui. Portanto, se está ligado a 2 grupos iguais, não pode ser assimétrico. Mas verifique que o carbono 10, esse aqui, ele é assimétrico, ele está ligado a um grupo metil, está ligado a esse grupo etil aqui, todo esse grupo aqui, está ligado a um hidrogênio e está ligado a esse outro grupo aqui para o lado esquerdo, tá? Ou seja, todos os 4 grupos ligantes do carbono 10 são grupos diferentes entre si. Portanto, esse carbono é assimétrico, é carbono quiral, mas, né, com mais um carbono assimétrico, né, mais enantiômeros vão ser formados, certo? Ou seja, atividade óptica vai existir, não tem jeito. O carbono 11 não é assimétrico, tampouco é o 12, mas aqui a gente tem 2 carbonos assimétricos, 2 carbonos quirais, tá? E o número de isômeros, de enantiômeros formados aumenta à medida que você aumenta a quantidade de carbonos assimétricos nas estruturas. Então, se você tem 2 carbonos assimétricos, né, 2 carbonos quirais, a quantidade de isômeros possíveis para essa estrutura é 2 elevado a 2. Ou seja, é 4. Possível 4 enantiômeros para essa estrutura aqui. Vai ter atividade óptica, isso já responde a questão, tá? Por que que é 2 elevado a 2? Porque o número de isômeros, vou colocar aqui, é igual a 2 elevado a n, em que n é o número de carbonos quirais, tá? Nesse caso, n é igual a 2, né? A gente viu que tem 2, a estrutura tem 2 carbonos quirais. Portanto, serão formados são possíveis 4 enantiômeros para essa estrutura.